Fala, gente boa! Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo. Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado. Vou pedir a você gentilmente. Bora comigo até o final? Bora lá? Peço a você também para deixar o seu joinha logo nesse começo, se inscrever se não é inscrito e no final do vídeo você compartilhar, que é muito importante. Lembrando, o seu joinha logo no comecinho e você se inscrever dá muita relevância tanto a este vídeo quanto a todos os vídeos do canal. O canal cresce quando você interage comigo logo no começo. Obrigado, viu? Pessoal, é o seguinte, dando algumas atualizações sobre esse rumor de guerra, a escalada, enquanto as declarações do Putin de mobilização nacional, que ontem eu avisei a vocês, olha, esse decreto do Putin de mobilização parcial, ele tem artigos dentro dele, tem nuances secretas. E segundo informações, trago para vocês agora. Eu falei ontem, olha, tem coisas secretas ali que podem, inclusive, dar direito à Rússia de convocar muito mais do que 300 mil soldados, mais do que 300 mil reservistas. E ao que me parece, documentos estão surgindo, alertando que no decreto do Putin tem outras ordens, né, escondidas, secretas, que podem dar o direito da Rússia a convocar mais de 1 milhão de pessoas. Olha só, é sinistro isso. Então, nesse momento que nós estamos vendo, ano de 2022, setembro, fechamento de ciclo de Shemitah, sempre muita oscilação econômica e crise militar, né? A ordem de poder sempre oscila no mundo, nos fechamentos de ciclo de Shemitah, o que está acontecendo agora. Então, vou atualizar vocês, já coloquei essa matéria aí na tela do TASS. A mídia russa está destacando para a gente, além dessa que eu estou colocando aí, a mídia russa está destacando que a Rússia está mobilizando o seu míssil Sarmat, que é o Satan II, que é, segundo os analistas de mundo bélico, é algo que tem velocidade de furar, né, as barreiras dos sistemas de defesa e também possui capacidade de acabar totalmente com as estruturas da OTAN, as estruturas do Ocidente. É um míssil intercontinental ultrassônico, é o Satan II. Enquanto a Rússia está fazendo um ensaio nessa grande propaganda, ela está dando algumas declarações e o Xi Jinping, está aí a matéria do dia 21. Deixa eu ler com você aqui agora. Ó. Matéria de ontem. Xi Jinping pede que forças armadas da China se concentrem na preparação para guerras. Então, a declaração do Putin não vem solta, ela vem atrelada a outras jogadas. Falei para vocês ontem e repito, mesmo com essa matéria na tela. A jogada do Putin é o primeiro. Ele estabelece um referendo agora, entre o dia 21 até o dia 27, referendo nas regiões que foram dominadas pela Rússia, região ali do Donbass. E esse referendo as pessoas vão votar para que estes territórios, que a pretensão da Rússia é que 15% da Ucrânia pertença à Rússia, se as pessoas decidem isso, se as pessoas decidirem, é território russo. E qual foi a declaração do Putin? E a declaração do Dmitry, a declaração do Lavrov, que a Rússia não vai aceitar ataques ao seu território, à sua soberania. Então a jogada é, se o referendo coloca os territórios como parte da Rússia, a Rússia então tem que defender o seu território. Para isso, ela pode fazer uso de armamento bélico, até armas nucleares táticas, que eu já expliquei para você o que são armas nucleares táticas. Entendeu a jogada? Então vem um referendo. Tanto que no dia de hoje, as forças de resistência da Ucrânia, usando equipamento da OTAN, tá? Disparados por mercenários que sabem manipular, usar esse tipo de equipamento sofisticado. Só para você ter uma noção, eu estou com a matéria aqui do Avia Pro, que estou colocando na tela para vocês, falando, ó, os Estados Unidos começaram a fornecer à Ucrânia armas que nem o Pentágono ainda tem. E quem manuseia essas armas, já que não dá tempo das forças ucranianas receberem um treinamento adequado para manusear esse tipo de tecnologia bélica? Os mercenários da OTAN, que estão atuando ali. Tanto que teve uma troca de prisioneiros agora e a Rússia liberou os prisioneiros que eram mercenários que foram capturados na Ucrânia. São ocidentais, beleza? Só para você ter noção, ocidentais eu estou me referindo, são mercenários da OTAN que estão atuando ali defendendo a Ucrânia. Então, gente, nesse momento, Putin dá essa jogada. Falando, olha, nós vamos defender o nosso território. A Rússia relatou ontem, expôs ontem, que está sendo vigiada e já cansou de ser vigiada pela constelação de satélites da OTAN e satélites ocidentais, como eu falei para vocês. Então, mais algumas atualizações. Não acredito que agora o Putin vai disparar uma ogiva, uma arma nuclear tática. Ele está empurrando a guerra para o inverno, é o que vocês precisam entender. Ele está ganhando tempo, empurrando para o inverno e esperando também a convenção geral do PCCH. Dali vai sair um norte importante. É o que eu acredito, tá, gente? Isso pode mudar agora, isso pode mudar hoje enquanto eu gravo para vocês. Mas eu acredito que vai empurrar
Assim como ele invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro desse ano, depois dos jogos em Pequim, a pedido do Xi Jinping, falei para vocês na época, e agora eu acredito que vai empurrar, mantendo o mundo nesse grande nível de insegurança e dependendo dos seus líderes. O que acontece? PCCH dá mais forças ainda ao Xi Jinping, a China se prepara, né, pela questão do CVD zero, nas cidades, criando zonas de contenção para guardar as pessoas, preparando o psicológico para uma economia de guerra, é quase isso, já que a Rússia se alinhou para uma economia de guerra, fazendo convocação, tendo protestos, pessoas não querendo colocar os seus maridos, seus filhos, seus parentes para a guerra, muita gente fugindo da Rússia diante do decreto do Putin. Então empurra esse conflito na Ucrânia o máximo possível, porque quanto mais o Putin dilatar essa guerra, ampliar essa guerra, ele ganha forças. Os seus aliados se aproximam. É claro, você vai falar assim, Rafael, como assim ele ganha forças? Porque seu exército sofreu várias derrotas. Sim, mas você precisa entender que ele está jogando um caminhão de carvão, por exemplo, na China. Caminhão, entre aspas. É só uma força de expressão, porque a China nunca comprou tanto carvão da Rússia. Nunca comprou tanto petróleo. A Índia também não. Outros países também não. Os vínculos ficam mais fortes. Então, a estratégia do Putin é empurrar o máximo possível, até porque tem algo importante. E isso, gente, não sejamos aqui inocentes, isso também favorece o presidente dos Estados Unidos e os democratas, que amam guerras. Isso favorece, porque nada melhor para subir a popularidade de um líder fraco e frágil do que uma guerra. A guerra faz com que as pessoas tenham a necessidade de ver o Estado enviando os soldados e sendo salvador da pátria. Vejam, então, de certo modo, tira a atenção dos Estados Unidos da crise local, elevação de juros nos Estados Unidos, subiu 75 pontos, você acompanhou ontem, acredito eu. A economia dos Estados Unidos dá sinais de recessão, dá sinais de um momento muito sensível. Europa também, o Banco Central Europeu, do mesmo modo, subiu os juros. Ou seja, há sinais sérios de recessão, o inverno se aproxima. E o Putin, que é frio, que é calculista, embora a mídia quer passar para você que ele é um louco, um insano, que não calcula a coisa, não, ele tem sangue no gelo, ele é estrategista, o cara era alta patente da antiga KGB, o cara sabe fazer isso, então ele vai empurrar para o inverno, ele quer levar a Europa para o sacrifício e ele quer também usar, se necessário, equipamento bélico a partir do reconhecimento daquela região como parte da Rússia, da região do Donbass. Aí legitima ele a ação necessária. Deixa eu passar por mais algumas informações aqui, mas eu quero te nutrir aqui do máximo de informações. Olha o que o presidente da Sérvia disse, eu estou colocando o InfoRoyce para a gente. Presidente sérvio alerta para grande conflito mundial dentro de 2 meses, mais ou menos a estimativa que eu conversei com vocês ontem. Então não vejo isso imediatamente, mas até para um deslocamento de efetivo, né, mobilização, tem aí a conferência geral, o congresso geral, né, reunião geral do PCCH, tem questão da eleição nos Estados Unidos, etc. Grandes decisões também no Oriente Médio. Então, até por questão de mobilização, treinamento dessas tropas, eu vejo uma questão de 1 ou 2 meses. Mas isso muda assim, ó. Isso muda assim. Um erro de cálculo, isso tudo muda. Olha que interessante, por que eu coloquei essa matéria do presidente da Sérvia? Ele disse o seguinte, olha aqui, você vê uma crise em todas as partes do mundo, disse Vučić, a emissora estatal sérvia RTS. Olha aqui, acho que as previsões realistas deveriam ser ainda mais sombrias, as previsões de uma guerra nuclear total. Nossa posição ainda é pior, já que a ONU foi enfraquecida e as grandes potências assumiram e praticamente destruíram a ordem da ONU nas últimas décadas. Eu abri o vídeo falando para vocês, olha, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir. Vai se reunir agora durante a Conferência Geral da ONU, a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança vai se reunir. E certamente virão mais algumas sanções e declarações sobre a Rússia, e a Rússia já está se preparando, né? E está falando, não é um blefe. Bom, suponho que estamos saindo da fase de operação militar especial e nos aproximando de um grande conflito armado. E agora, a questão é onde está a linha. E depois de um certo tempo, talvez 1 mês ou 2, até mesmo, entraremos em um grande conflito mundial, não visto desde a Segunda Grande Guerra Mundial, disse ele. Ele passou um dado aqui que, segundo um levantamento, um estudo da Universidade de Rutgers, tá aqui, ó, deixa eu colocar meu marcador. Segundo ele, a Universidade de Rutgers fez um estudo
dizendo que o seguinte, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e Rússia faria com que 2/3 do planeta morresse de fome em 2 anos. Uma guerra nuclear entre Estados Unidos e OTAN, Estados Unidos e Rússia, levaria o mundo a uma fome apocalíptica. 2/3 do mundo morreria de fome. Nós estamos falando de bilhões de pessoas morrendo de fome. Lembre das previsões sobre a fome? 5 bilhões de pessoas morreriam de fome. E nisso o Brasil, eu não estou fazendo nenhuma análise catastrófica, é um estudo de uma universidade, e é claro aí que o Brasil, por ser justamente o que está no meio do caminho, propondo a paz, ser um grande produtor de alimentos, o Brasil alimentaria o mundo. Mas seria um tempo extremamente sombrio de guerra nuclear. Aí entra o conceito da geopolítica, que é o MADE, mútua destruição admitida. É quando você vai usar uma arma nuclear sabendo que seu inimigo também tem arma nuclear. E isso poderia levar a uma escalada de autodestruição. Então, é muito sensível esse tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu colocar algumas outras coisas para vocês. Bom, olha aqui, ó, o Stoltenberg, que é o chefe geral, o diretor da OTAN, ele diz o seguinte, ó, a Rússia não pode vencer o conflito nuclear com a OTAN. Aí vem, inclusive, o vice-presidente, o ex-presidente da Rússia, o nome dele é Dmitry Medvedev, que ele é o vice-presidente do Conselho de Segurança, ele é ex-presidente da Rússia e atualmente é vice-presidente do Conselho de Segurança. Ele disse o seguinte, olha só, que a Rússia pode usar o Satan II, sim, aquele míssil intercontinental que eu falei para você, nuclear, e ele pode acabar com as forças da OTAN em pouquíssimo tempo, pode inclusive alcançar os Estados Unidos em pouquíssimo tempo, sem esses países terem a capacidade de destruir essa ogiva em curso. Vamos lá, o que o Dmitry disse? Eu vou voltar para cá. Ó. Aqui também ó, tem o Medvedev, ó, que eu falei para vocês. As armas nucleares estratégicas podem ser usadas para defender o território ucraniano anexado. Isso aqui, por que o Putin está dando essa declaração? Porque ele vai anexar território, vai ter o referendo, vai ser parte da Rússia, então se atacar ali é como se estivesse atacando Moscou diretamente, né? Atacando o território da Rússia. Então a Rússia vai se defender e ela sabe que o conflito é com a OTAN, né? É uma guerra por procuração. Olha aqui, o que o Dmitry disse? Os referendos serão utilizados para a República do Donbass e se tornarão territórios da Rússia. 2. A proteção de todos os territórios que aderirem será significativamente forçada pelas Forças Armadas da Rússia. Então agora atacou o Donbass, atacou a Rússia diretamente, ok? A Rússia anunciou que não apenas está mobilizando metade das suas forças de reservistas, mas também está posicionando armas nucleares estratégicas para essa ação. Bom, o que mais ele disse? Os idiotas aposentados com listas de generais não precisam nos assustar com a conversa sobre um ataque da OTAN na Crimeia. Nossas armas hipersônicas garantem atingir alvos na Europa e nos Estados Unidos muito mais rápido, disse aí o Dmitry Medvedev, que é o vice-conselheiro de segurança. Mas o establishment ocidental em geral e todos os cidadãos dos países da OTAN precisam entender que a Rússia escolheu o seu próprio caminho. Não há volta. Palavras do Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia. O que nós estamos vendo é um tempo bíblico no mundo. Eu espero que você esteja me ouvindo aqui, mas tendo a perspectiva de que nós estamos em um tempo bíblico. Eu paro por aqui, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você entender. E qualquer outra atualização, eu venho aqui, gravo um vídeo ou abro uma live se for necessário. Um abraço!